Olá, pessoal, voltamos! Douglas, tudo bem com você? E que prazo curto, né? Nossa, a gente tá muito... Nossa, eu tô assim, extasiada com a nossa frequência. Tô bem, e você, Drica Varini? Tô bem, Então melhor na presença do nosso convidado. com certeza. Já vou apresentando já pra gente, sem Na mais hora, delongas. na hora. André Siqueira, 48 anos, por enquanto, como diz ele. Mas você já começa metendo a idade do homem, já? Que isso? Calma lá. não é 48 nem anos, um currículo gigantesco como jogador, né? Fixo, histórico. Primeiro título da Taça Brasil do Jack, vários estaduais pelo Jack, sem encontrar Ubra, seleção brasileira, enfim. Que isso? É currículo, tá? 5 horas de conversa. Não é pouca coisa. Principalmente na idade, né? Eu imagino ela estudando assim, André, 48 anos, André, 48 anos. Não, se é comigo, eu levanto e vou embora. E agora, supervisor técnico do Jack Futsal, mas exerceu outras funções antes de assumir esta. André, seja bem-vindo ao podcast do Jack Futsal, que você conhece tão bem, né? Obrigado pelo convite. Não deu da outra vez, mas agora deu. E fica à vontade. Pode perguntar o que quiser, a gente vai ter um tempo aí para conversar sobre vários assuntos. Qual a sua idade? Brincadeira. Que ano você nasceu? Antes de começar lá, do começo, como você começou no futsal, eu lembro que a gente te entrevistou na Taça Brasil aqui em Joinville em 2022, né, Douglas? Central da Taça. Exatamente. E você falou muito bem sobre o seu amor por Joinville e pelo Jack Futsal. Então, antes de começar a falar lá de trás, eu queria que você falasse o que o Jack Futsal representa hoje para o André Siqueira. Sem drama, né, Dica? Sem drama. Já iniciamos com já drama. Comecei já assim. Então, vocês falaram da onde, da cidade que eu sou, né? Sou paulista, só que eu tô há 15 anos aqui. Então, já me considero joinvilense. Sim. Minhas filhas nasceram aqui, hoje já estão formadas todas. Então, a minha casa mesmo é Joinville, né? Eu com minha esposa, com minha família. E sobre isso, Drica, assim, é uma coisa bem significante dentro de mim, porque eu vim para cá, cheguei em 2009, e nesse período aconteceu muitas coisas aqui, né? Conheci muita gente boa, graças a Deus, que fizeram parte da educação das minhas filhas, e isso não tem como mensurar, né? O amor que eu sinto pela cidade e pelo clube. Sim, sou um profissional e não sei se vou estar aqui por muito mais tempo, espero que sim, mas o que a cidade e o clube fizeram na minha vida, pouca gente fez. Então, o amor que eu sinto pela cidade, pela torcida e pelo clube é muito maior do que eu já passei em toda a minha carreira. E o amor pelo futsal, hein, André? Começou quando? Começou onde? Você Muito já jogou outros muito pisos? Não, só tive uma parte no futebol, mas desde muito cedo no futsal. Desde a escola, assim. Exato. Quantos anos, mais ou menos? Então, assim, com 5, 6 anos, eu era em São Paulo, a gente costumava ficar muito na rua, né? Certo. Brincando na rua, exato, né? O portão do vizinho era o gol. Exatamente. Dois chinelinhos, né? Duas E havaianas ali. tampa do dedão. Né? Tinha um poste na calçada. E a tampa do dedão. Também, Nossa! exatamente. E surgiu um período na minha vida que eu tava arrumando muita confusão. Ih, olha, exato. quem olha ele calminho assim... Muita confusão, e minha mãe, tem que colocar em algum esporte. Aí veio o futsal na minha vida, né? Olha isso. Com 6, 7 anos, um vizinho meu que o filho jogava já num clube na Moca, em São Paulo, chamava Parque da Moca, até hoje tem lá o clube, me levou para fazer um teste. É do futsal amador, né? Futsal amador. Uhum. Não, já competia, tá? Não A era Moca amador, competia? já disputava campeonatos. Ok. Aí eu entrei, fui um dia fazer um teste, fiquei, e daí por diante não parei mais. Aí fiz toda a trajetória. Sub 6, sub 7, sub 8. E sempre como fixo, André? Não, era ala ofensivo. Olha ala só. ofensivo, fazendo E gol, como foi tudo, parar? né? Ali, Aí a idade veio chegando e foram me empurrando pra trás. Exato. Eu imagino a mãe do André vendo ele, tá brigando muito, tá ofendendo muitos outros, ele vai ser o ala ofensivo, porque vai ficar xingando já tá os ofendendo adversários. os outros, né? Entendeu, Drica? É ofensivo. Perdão. Meu Deus. Vai lá, Tentou. Não perde a linha. Não. Errei, fui moleque. Continua, André. Então, aí chegou esse momento, a gente foi fazer o teste, gostei muito, meu pai também, minha mãe sempre foi uma que me levava pra cima e pra baixo, pros treinos, pros jogos, então ela me apoiou muito nesse momento, até porque me tirava da rua, então pra ela foi ótimo também, e foi indo. Aí, quando comecei a chegar no 15, 16 anos, eu comecei a me destacar. E aí alguns clubes já começaram a sondar. Eu fiz uma temporada no Corinthians e logo em seguida fui pro Esporte Clube Banespa, em São Paulo. É bem tradicional e tal.
e joguei minhas categorias de base até sub-20 ali. Certo. Dali, eu recebi um convite para General Motors, que também é outro clube muito tradicional em São Paulo, que agora já não tem mais, né? Que é a Chevrolet, né? Que era patrocinadora. Com 17, 18 anos eu fui para lá. 16, se eu não me engano. 16 anos eu fui para lá e comecei. Com 17 eu já estava despontando no sub-20 e com 18 anos eu já iniciei minha carreira profissional. Tudo isso morando com seus pais ainda? Não. Com 16 para 17 anos eu já morava na casa do atleta, porque era a distância da minha casa até o clube, era não muito compensava, longe. São né? Paulo, como é muito grande, né? Aí eu já estudava lá no clube, fazia tudo, tinha a casa do atleta. Aí ali eu já saí fora da família e de lá pra cá, só eu e minha esposa e minhas filhas. E você falou assim, você falou, Drica e Douglas, eu era uma pessoa que na rua, quando era criança, eu arrumava muita briga, muita confusão. E quando você começou no futsal ali, você arrumava muita confusão também? Ou o futsal foi te moldando? Foi me moldando, a educação, né? Sim. Eu falo muito em educação esportiva. Quando você entra no esporte, você tem que se alinhar aonde você tá. Sim. Né? E o futsal em si foi um aprendizado para mim fantástico. Não tenho nenhuma dúvida disso. Para sair, para dar esse salto educacional, vamos dizer assim, foi primordial na minha vida. E foi muito bom porque era uma coisa que eu gostava e calhou de também satisfazer minha mãe para me tirar das ruas. Sim, Todo sim. mundo ficou feliz na Exatamente, casa do é Siqueira, verdade. né? O E a gente esporte, percebe ele como o André, assim, não caça confusão até hoje, né? Porque várias situações de jogo que tá quente, que o clima tá quente, e que tu tem que entrar pra separar, pra apaziguar, né? Porque às vezes o jogador perde a cabeça ali, natural Verdade. também, né? Dependendo da situação. E aí você chega pra dar aquela, né, separada. Cobra também, mas, né, de uma maneira mais... Tem que ser assim, né? Não tem como. O calor do jogo, vocês sabem também, vocês que participam do jogo em si, sabem como que funciona ali dentro, perto da quadra, né? É quente. Então alguém tem que estar calmo ali na hora, né? Mas assim, não sou só eu, né? Sim, O treinador, o pessoal da comissão técnica, todo nós mundo ali... mais Exato, tem que estar sempre sereno atento ali, a né? tudo, né? Parece até às vezes que você tá frio, né? Porque você fica atrás da placa ali, na linha de fundo, o couro comendo, você analisando assim. Mas Saber como que você controlar tá as por emoções. dentro? Tá querendo pular? Queimando por dentro, querendo fazer um monte de coisa, sem ter o poder de fazer algumas coisas. Por exemplo, esse último jogo nosso fora de casa foi... Contra o Cascavel, né? Eu vi você indo cobrar a arbitragem Exatamente. depois, mas como eu digo, né? Aquela cobrança de chegar e cobrar. Foi o limite mesmo da Testaram paciência, teus limites. exatamente, De ficar com sangue Porque frio. e a torcida viu o que aconteceu, vocês também. Ali foi um limite foi no limite máximo ali da paciência, né? Até mesmo depois do jogo, a repercussão que deu tudo foi grandíssima, né? Então, o clube mesmo soltando a nota oficial. Sim. Alguns outros clubes não achando tão bom a nota oficial, mas enfim. Acho que o clube fez certo e tinha que fazer. Não acharam até a primeira vez que eles foram prejudicados. Não, mas também. eu vou te confidenciar que teve gente de outros clubes que vieram conversar comigo dizendo, ainda bem que o Jack que bom. teve a coragem de se Que manifestar. bom. Porque nós A também já palavra fomos é essa. prejudicados A várias palavra é vezes. essa, é coragem. Exatamente. Eu acho que alguém tinha que meter a mão nesse vespeiro. Chega, E nós né? metemos. Chega, Foi né? a palavra Eu acho que utilizada. tem que ser feito alguma coisa. Não pode um campeonato que investe tanto, os clubes investem tanto. A Liga está investindo. Eu reconheço isso. A Liga está Sim. dando os passos para frente. Só que tem esse assunto que é um Que parece que não exato, vai, né? E Nossa, não o lance vai para do frente. Henrique lá. Exatamente. E Meu assim, Deus. nós estamos falando do nosso caso, mas não é o nosso caso. Sim. São vários. É quase todo mundo. É todo jogo tem confusão. É uma questão de É, profissionalização exatamente. da arbitragem, não especificamente Exatamente, é nos isso jogos aí. do GEC. E outro, né? Eu sei que até escutei isso. O problema não é só do futsal. Né? A gente gosta de NBA, a gente tá vendo ali também como é Horrível também. a arbitragem na NBA, entendeu? Só que o que está sendo feito? Essa é a pergunta. Estão tentando, ou quem está tentando melhorar essa condição? porque no Brasil, pelo menos, o árbitro ele não é só árbitro. Claro. Não é profissionalizado a esse Sim. ponto. A gente vê no futebol de campo também, tem árbitro que é advogado, tem árbitro Sim, que sim, é professor de educação física, que é personal trainer. E aí acaba se não tendo a cobrança que precisa ter, né? Exato. E assim, eu não estou botando a culpa só neles. Eu Não. estou bem claro. A gente quer melhora. E a gente precisa ver alguma evolução. A gente Sim. precisa ver algumas atitudes que têm que ser tomadas para que melhore isso. E não tá vendo, Exato. né? Exato. Esse é o problema. É que a gente sabe que não vai melhorar
do dia pra noite. Exato. Mas Não, exatamente, precisa é isso começar, aí, né? Tem que ter o É, pelo pontapé menos de um ano inicial, pro outro né? tinha que Exato. melhorar, né? É isso aí. Parece que só piora. É, Né? Mas é verdade, Drica. É Piorou. o famoso meme. Tava melhorando, agora parece que piorou. Piorou, É mais ou mas- menos mas- assim. mas é bem o que o André tá falando, piorou mesmo. Sim. Exato. Piorou Eu concordo que piorou. E são coisas claras e absurdas que você olha e você pensa, não é possível. E mais uma vez eu falo, não tô chorando, a Não, pistana sim, é nossa sim. aqui, não é Nós nossa. estamos batendo um papo. Exato, é de todo mundo, cara, é todo mundo. Antes mesmo do nosso jogo aconteceu outro jogo, que aconteceram algumas coisas que não podia acontecer. Sim. Perfeito. Ao nosso nível, entendeu? Eu Sim. não tô dizendo que é o nosso clube nem nada disso. A única coisa diferente que o nosso clube fez foi ter Se coragem manifestar. de se manifestar. É isso. Perfeito, E perfeito. eu acho que muitas pessoas, pra encerrar, né? Nesse caso específico, é um jogo de meio de tabela, mas assim, né? Levando em consideração o equilíbrio que nós temos hoje na Liga Nacional, você prejudicar um clube em um jogo e prejudicar no próximo, que é um confrontos diretos, isso pode fazer toda a diferença lá na frente, em questão de trazer decisão para dentro de casa, em questão de cruzamento. Então, assim, não dá pra achar que só porque é um jogo da 10ª rodada, vamos ficar quieto, né? Aí eu vou além, ter rebaixamento. Exato, Daqui a pouco um time ser rebaixado por um ponto, exato. que foi um ponto que foi perdido por um erro da Grotesco, arbitragem. assim, Exatamente. É isso. Então tem muita mais coisas a pensar só, vamos dizer, na tabela para cima de classificação. Nada. Todo mundo hoje tem muitos interesses em todos os pontos que são perdidos, né? Exatamente. Mas, André, voltando, Vamos né? lá. Começou lá, a gente vai... Já Começou lá, foi pro Banespa, foi pro General Motors, passou pela Espanha, seleção brasileira Exato. e desembarcou em Joinville, né? Como foi a tua chegada aqui em Joinville? Porque a época que muito tu chegou bom. era Crona, né? Exato. Ivan Rodrigues, aquela Isso. coisa toda. Isso mesmo. Eu tive essa passagem pela Europa, né? Logo em seguida ali eu passei depois da GM, eu fui pro Rio, passei pelo Vasco em 2000, 2001. Aí do Vasco eu voltei pro Banespa, o time que me projetou. Fiquei 1 ano no Banespa e depois eu fui pra Europa. Fiquei 6 anos fora e recebi o convite da Ubra. Na verdade, recebi o convite do Miltinho. O Miltinho é um treinador que infelizmente já faleceu. É um cara que eu tinha muita admiração, que eu nunca tinha trabalhado com ele. Aí eu trabalhei no Banespa no meu último ano de Brasil e ficou aquela vontade de trabalhar de novo com ele. E quando ele me ligou, peguei as malas e vim embora. Só que a Ubra estava passando por um período ali financeiro, a faculdade, a universidade, né? E aí surgiu o convite do Joinville. Na época até foi o Tedão que hoje faz parte da equipe de Joaçaba. E quando eu cheguei, eu não sabia muito ainda como lidar com a situação, já meio consagrado, vamos dizer assim, né? Com bastante experiência. E foi ótimo, cara. A recepção que eu tive aqui, não só dos atletas na época, como da direção, principalmente da direção, que logo quando eu cheguei, eles me receberam, como se fosse um cara assim fora de série. Eu não era nada de fora de série, não é nada disso. Eu só tinha muita experiência. E eles receberam muito bem e eu senti muito bem. Quando eu cheguei Confortável. Exatamente. O Vitor era moleque ainda. O Vitor era desse tamanhozinho. O Vitor era muito novo. Ainda não estava diretamente ligado. Vinha assistir os jogos, mas... E o pai dele sim, né? A mãe também. E, foi muito bom, cara. Foi muito bom. A gente se encontrou. As minhas filhas já começavam a ter uma idade ali de começar a ter a percepção das coisas. A gente veio para uma cidade fantástica. Aqui Eu é bom, adoro a né? cidade. A cidade de Joinville na minha opinião, modesta opinião, foi a melhor cidade que eu morei. E olha que eu morei Na Europa. em Segovia, em Castelhão, entendeu? Cara, é uma cidade fantástica. Na minha opinião, é muito boa. As minhas filhas nasceram aqui. Nasceram não, mas essa adolescência delas passaram por aqui, né? Passou por Joinville. Eu adoro a cidade, adoro as pessoas daqui. Porque não é as pessoas falam muito do catarinense, que o catarinense é muito fechado. Mas quando o catarinense confia na pessoa, aí, meu amigo, acabou. Tira a camisa da própria... Exato, tira a camisa do corpo para dar para você. Porque tem muita gente de fora que vem para Santa Catarina, né? Então, acho que fica meio assim, a princípio. Isso acontece muito na Europa também. A princípio, o estrangeiro é visto como um estrangeiro. A partir do momento que você conhece a pessoa, eles começam a te receber melhor. E aqui foi assim que aconteceu. Claro, povo europeu, né? Descendentes europeus aqui, os costumes são parecidos. E a adaptação foi ótima, o time cada vez mais investindo, botando, vamos lá, a cabeça para fora, sendo um dos melhores clubes do Brasil. A coisa foi acontecendo, e foi fantástico, cara. O que eu posso falar de mal que aconteceu aqui em Joinville foi toda a lesão que eu tive,
que eu passei um bocado, pô, isso foi muito Doloroso, né? foi doloroso Foi a lesão bastante. mais grave da tua carreira? Foi, sem dúvida nenhuma. A do meu pé, chegou um momento que a gente achava que eu tinha que tirar o pé. Meu Ia ter que Deus. arrancar o pé. Eu perdi uma parte do dedo, né? Dedo, né? Uma infecção. Eu fiz uma cirurgia no dedo e só para contextualizar, Sim, né? claro. Final de 2010, eu tinha um problema no dedo e eu joguei infiltrando, joguei até onde dava. Aí quando a gente foi eliminado da liga, aí eu falei assim, cara, agora já não dá mais para mim. Pra você ter uma ideia, eu tinha que abrir o tênis. Eu cortava o tênis aqui para poder jogar, Pra ele ficar mais confortável. exato, mais confortável. Aí eu fiz a cirurgia, beleza, e infeccionou. Aí eu tive que correr pro hospital e tal. Imagina. E a bactéria, que não encontrava qual que era a bactéria. E então o antibiótico não fazia efeito. E aí ia correndo meu pé. Aí depois da primeira cirurgia eu fiz mais 4. Meu Deus. Exato. E aí chegou um ponto que eles descobriram qual que era a bactéria. Aí entrou com o medicamento. Aí eu fiquei 6 meses tomando medicamento. Fiquei 1 ano sem jogar. 1 ano. Mas teve alguém Por causa que do dedo do pé, né? Isso que Exatamente. no tipo Mas do- teve alguém que chegou em você e falou assim, André, eu acho que a gente vai ter que amputar. Não, chegou, o médico Nossa, falou. pra um jogador o ouvir médico isso. falou. Como é que é? É. Tu ouvi isso? Acaba o mundo, né? Exato, Imagina. ali eu já tava na questão de me recuperar, né? Entendeu? De ter o pé, né? Isso que passou muito foi minha esposa, porque o médico tirava um pouquinho de mim. Aham. O médico até... Filtrava. É, assim, um né? cara que a gente conhece há muito tempo, eu conheço mais de 20 anos, o Dr. Pedrinelli, em São Paulo, ele que a gente fez questão dele comandar toda essa operação. Ele conhece minha esposa e tal, então é um cara de... Hoje ele até trabalha na FIFA, se eu não me engano. Ele é um cara super conceituado em São Paulo. Na minha modesta opinião, um dos maiores ortopedistas que tem no Brasil. Já trabalhou no Palmeiras, enfim. E trata o Éder, trata em São Paulo, ele E trata todo mundo. ele tá na FIFA? Tá, eu acho que tá na FIFA, Pô, exatamente. Imagina ele fazendo cirurgia. Não, é que eu vou ter que olhar no VAR aqui. Então, aí eu passei todo esse processo, aí achei que não ia voltar a jogar mais, ele Imagina. chegou a falar, pô, olha, se a gente não conseguir descobrir a bactéria em determinado momento, a gente vai ter que amputar o teu pé. Meu Deus. E, enfim, aí foi todo esse processo. Mas, assim, não falo com remorso de nada, Não, não. Tá sim, tudo sim. certo. Vambora, e passei por isso. E conseguimos reverter a situação. Aí tinha que fazer um enxerto, tal. Aí ficou nesse processo, né? Quando você melhorar da infecção, nós vamos ter que fazer um enxerto. Vamos ter que recolocar o osso de onde você perdeu, tal. E, cara, e aí foi indo e eu fazendo as coisas. Comecei a fazer as coisas, até chegou um momento, o doutor falou, cara, tá conseguindo fazer? Vai embora, vai assim mesmo. Ah, não fez o enxerto? Não fiz o enxerto. Aí foi embora, aí eu comecei em 2012. Não, no final de 2011 eu voltei, foi bem na Taça Brasil. A primeira. A primeira, Taça exatamente. Brasil. Ali foi fiquei 1 mês treinando para poder jogar a Taça Brasil. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Imagina a Porque- sensação dele, Não, né? De tá quase perder o pé Exato. pra Pra campeão. conquistar a primeira Taça Brasil do Eu te clube. falo, a sensação melhor ainda foi 2012 na Supercopa aqui em Joinville. Aquele campeonato, pra mim, foi o mais emblemático pra mim. Por quê? Porque por Por todo esse tudo que- motivo, exato, por tudo que veio passando. E 2011 eu voltei, mas ainda não me sentia bem. Confiança, né? Exato, Alta. não se via que a coisa não estava Em andando legal. 2012 você arrebentou a Aí boca do balão. 2012 veio todo o processo do Ferretti, que trouxe jogadores de fora, jogadores renomados também. E eu ali com aquela... Pô, eu já com 36 anos, com aquele processo todo no pé. Pô, será que vai dar? Será que não vai dar? O que eu vou fazer e tal? Aí começou o ano com a Supercopa aqui em Joinville. Aí a gente vai pra final com o Carlos Barbosa. inclusive. Pedreira. Inclusive, dia 19. Exatamente, dia 19 tá aí o Carlos Barbosa aqui com a gente. O Carlos Barbosa de Rodrigo, de Daniel Japonês, um timaço. E a gente ganhou. Na prorrogação, foi 1-1 jogo normal, e na prorrogação eu fiz o gol da vitória. De longe ainda, né? Aquela foto que tem ali foi da comemoração. De lá. Exatamente. Então ali pra mim foi um... Ali eu senti o seguinte, cara, agora eu posso... Foi em 12, não foi? Foi 12, exatamente. Ali agora eu posso botar a cabeça no lugar e posso preparar o ano pra mim poder parar. E aí parou em 2012. Exatamente. no Foi em final do ano. 2012 que você começou a pensar em aposentadoria ou no ano anterior? Não, foi 2012. Eu não pensava em aposentadoria Certo. enquanto eu não visse dentro da quadra que eu ia ter o rendimento que eu já tive. Que eu ia ser competitivo. Eu não podia parar a minha carreira sem ter isso na minha cabeça. Certo. Não E podia. aí ainda faz o gol do título. Exatamente. Aí foi como uma libertação pra mim. Falei, cara, consegui. Eu venci esse negócio do meu pé.
Pronto. Era só o que você uma precisava. comprovação. Eu precisava, exatamente, eu precisava disso. Aí daí por diante a gente foi indo, eu tive dificuldades ainda em 2012, com uma certa idade, com esse problema no pé, porque não era um Normal. problema grave, era um problema grave. Sim. Pra você ter uma ideia, era no pé esquerdo, no pé de chute, cara, e doía muito porque eu perdi pele, perdi um monte de o coisa. impacto o exato. tempo todo, né? No meu pé tem mais de 26 pontos. Que isso. Imagina. Exatamente, então foi bem, mas pô, foi ótimo, foi um aprendizado para mim, foi uma forma de eu também ter a consciência de que chegou o momento de eu parar, né? E foi tudo perfeito, cara. Aí no final de 2012, a única coisa que faltou foi a conquista da Liga. Só isso, porque se a gente conquista a Liga naquele ano, aí, meu amigo, fechava com chave de ouro. Apesar de a gente ter conquistado o estadual em Jaraguá. Aí é bom, hein? É um Exatamente. gostinho bom também, Exatamente. né? É, Lembra mas- que teve aquela confusão no É um primeiro gostinho. jogo? Não sei se vocês lembram. Não. Lá na Univille, que teve uma briga Na Univille. do Keké. Não, a Lembra briga do disso? Keké é Exatamente. emblemática, né? É isso aí. O Keké saiu com o chinelo, correndo atrás do cara. Pô, tá louco. Já tivemos algumas brigas emblemáticas aqui. É, então. Principalmente com Voadoras e Jaraguá. tudo mais. Aí a gente foi pra lá, pro jogo da final, sem um monte de jogadores, porque foi expulso um monte de gente. O juizão saiu aqui. Saiu dando cartão pra todo mundo. E a gente conquistou lá dentro, na prorrogação, o campeonato estadual. Então, foi o último jogo meu, foi lá em Jaraguá. Que delícia. Ah, é bom. É bom, Ramon. E você já pensava em continuar trabalhando com o Não, futsal? Não, não, pensava, não. André? Agora você me surpreendeu, porque eu não pensei... pensava, cara. Sério? Porque... Eu vou te explicar o porquê. Porque, assim, o meio do futsal, ele não é fácil. O meio esportivo, vamos dizer assim. Não, sim, concordo. É difícil, cara. Não é fácil. E pra quem teve modestamente, tive uma carreira muito boa, tive lugares muito bons, pra você parar, assim, e conviver algumas coisas que você não tá acostumado, é difícil, cara. É difícil. Porque é completamente diferente. Atleta, direção. É totalmente diferente. De gestão. Não tem como comparar. E você está acostumado a algumas coisas e essa Sim. transição é muito difícil. Então eu não pensava. Aí veio o convite de eu comandar a base ali em 2013. Pô, e aí começou a me dar Clarear. Instigar. exatamente. Pode ser legal. Ainda sem ter a noção exata se supervisão era o caminho, se treinador, tal, mas a coisa Mas aconteceu. estava inserido, né, André? Exatamente. Aí aconteceu de ir para supervisão e, cara, foi muito desafiante o primeiro ano, mas muito mesmo. Mas comecei a pegar gosto, comecei a ir atrás de informação, comecei a ir atrás de muita gente, minha amiga, que foi o meu supervisor, que me ajudou muito, ex-atletas, enfim, tive muita ajuda. E, de 2013 até a metade de 2017, foi uma faculdade para mim, cara. Uma faculdade que, foi fantástico ter toda essa experiência que eu tive, cara. Experiência até contar uma história aqui legal. Já pode A falar. gente, nas categorias de base, sub-15, sub-17, muitas vezes era rodada, né? Aí joga uma rodada no sábado, uma rodada no sábado à noite e no domingo de manhã. E fazem assim, uma sede, Joinville é a sede. Aí faz tudo isso em Joinville. Sim. Aí a gente tem que arrumar colchão, alojamento para todas essas equipes, para essas 3 equipes que vêm de fora. E um dia, a gente foi fazer uma rodada em Joinville, a gente chegou lá para ter a rodada de manhã, os jogos começavam às 8 horas da manhã, teve uma festa no dia antes. E chegamos lá, tava cheio de barraca montada ali na quadra. 6:30 da manhã, cheio de barraca, tudo a quadra suja e tal. Aí eu ligo o Betão, sempre foi meu parceiro, o Betão. Cara, ele foi meu braço direito, meu braço esquerdo, meu pé, minha mão. Ele tava comigo em todos os lugares, o Betão. Betão, preciso disso, cara. Mesmo na base. Aí ele corria, me ajudava, fazia isso, fazia aquilo. Porque ele faz a segurança, a equipe dele faz a segurança da base também. Aí eu, Betão, tá acontecendo isso. Ele falou, peraí. Veio ele e mais 2 seguranças lá, nós arrancamos todas as barracas da quadra, jogamos tudo pra arquibancada, limpamos a quadra e teve a rodada. Meu Deus. Pra você ter uma ideia do grau que... Isso que... com quantas horas? Não, 1h30. Galera, só que... A gente arrancando as barracas, os times chegando pra jogar. Meu, que sufoco. Mas assim, quando vai jogar fora, a gente pega cada coisa que você não tem noção. E isso tudo foi enriquecendo de uma forma, me amadurecendo de uma forma para essa outra jornada fantástica, cara. Foi uma faculdade, como eu digo. Mas voltando um pouquinho, lá na tua época de jogador, qual foi o teu jogo ou o título que você olha pra trás e fala, meu Deus, eu vivi isso? Ai, cara, difícil. Que Seja teve no alguns, Jack, né? seja fora, Teve seja alguns, seleção. cara. Teve um, assim, esse jogo do Jack que eu falo, da final da Supercopa, foi um jogo para mim, foi
fazer o gol, né? Exatamente. Comprovação da Foi vitória, em né? Joinville, entendeu? Em casa. Então foi muito significativo para mim. Outro jogo que aí foi com derrota, mas foi a final do Mundial de 2000, na Guatemala. Porque, assim, sempre foi um sonho jogar um Mundial, né? E tudo que eu vivi, também tive um problema com lesão, uma semana antes de viajar, enfim. Putz. Foi também complicado. Um amistoso a gente foi fazer, e eu torci o pé, meu pé inchou e tal. Ia ser cortado, não ia. Acabou que o treinador, que era o Vander Iacovino, me levou do mesmo jeito. Apostou, Aí, uhum. exatamente, apostou. Eu não joguei a primeira fase só para jogar os playoffs, enfim. E aí na final a gente perdeu para a Espanha. Isso ficou marcado também. Na Espanha também teve alguns jogos uma lembrança muito boa. Mas aqui no Brasil, cara, pô, teve a final da Liga Nacional com o Vasco, que foi 32 mil pessoas no Maracanãzinho. Isso aí Que coisa não absurda, tem né? como. Vasco Arrepia e só de Atlético lembrar, Mineiro. né? Tanto o primeiro jogo lá em Minas, tinha acho que 28 mil no Mineirinho, como o jogo final no Maracanãzinho. Esse vídeo aí, roda o cara, YouTube absurdamente. Isso aí pra chegar no Mineirinho, você não acredita. O ônibus do Vasco tentando chegar no Mineirinho. Tá, como que foi? Cara, foi um absurdo. Polícia em cima, os caras tacando pedra no ônibus e não deixavam o ônibus Climinha passar. gostoso. Não, uma delícia. Caramba. Entendeu? Cara, foi fantástico. E aí, quando você entra no ginásio, você vê aquilo, tá louco. Dá mais vontade ainda de jogar, né, Não, André? tá louco aquilo ali. Aí você fala, realmente, é para isso que eu me esforço, né? Para isso que eu trabalho duro todos os dias, para isso aí. E nessa partida tinham vários jogadores consagrados além de você, né? Acho O que nosso time do Vasco era um absurdo. o Tobias estava nesse Tava. jogo, né? Tobias, Schumacher, Índio, Meu Deus. Sei. Mike, Kaká, tá louco? Era Tá justificado porque tinha Exato. tanta gente. Eu vou esquecer de alguém se eu falar, mas Marquinhos, que é o pivô, a gente chama ele de Pelica, jogou muito tempo no Movistar também. Tinha muita gente. No time do Atlético Mineiro tinha Lenise, Vinícius, Paulo Japonês. Pô, tá louco. Ali. Era impressionante. Eram duas seleções, né? Entreguei, irmão. Ele fez foto, mandou foto. Ele me mandou mesmo. Eram duas seleções. Não, o nível era muito alto. Sim. E, André, quando você lembra, né, dessa final especificamente, que a gente tá falando aí, entre os dois jogos, mais ou menos 50 mil pessoas, vai, mais do que isso, né? Você consegue enxergar isso acontecendo hoje? Claro, a gente tá evoluindo muito, né, no futsal ainda, tentando trazer mais. Em Joinville a gente, infelizmente, não tem uma estrutura à altura do time que a gente tem. Mas como seria, vamos pensar aqui, visualizar, um Jack Jaraguá numa final de Liga Nacional com 25 mil pessoas dentro? Tu tem alguma dúvida se a gente tivesse um ginásio para 30 mil pessoas? Não, lotaríamos. Não tenho a menor Nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma Mas dúvida. não tenho nenhuma dúvida. Não tenho A nenhuma torcida dúvida. do Jack botava 30 mil pessoas fácil. Sem dúvida. Numa E não final. só contra Jaraguá. Exatamente. Contra qualquer um, né? Bota fácil, cara. É isso, assim, ó. Alguns amigos meus de São Paulo me perguntam, pô, o que acontece aí, né? Que o ginásio aí, a festa que vocês fazem e tal. Cara, vem pra cá. Eu falo isso, vem passar aqui. Vem assistir um jogo aqui pra você ver. Cara, porque assim, a paixão que o torcedor tem aqui é diferente, cara. É diferente. absurdo, né? E eu falo, cara, assim, todo mundo que chega, né? O pessoal que, por exemplo, o pessoal que chegou esse ano. O pessoal assiste na TV e tal. Só que eu falo, e falo bastante com os atletas a respeito disso. Cara, é o seguinte, a torcida do Joinville é uma cidade grande, a maior cidade do estado. A torcida do Joinville, ela é uma torcida de futebol. É do time de futebol. Ela adotou o futsal como paixão também, mas é uma torcida de futebol. E ela age dessa forma, cara. É fantástico. É fantástico. Não é uma torcida de futsal, entendeu o que eu tô te falando? Sim, não é uma torcida de Exato, teatro. porque tem várias torcidas boas. Sim. Tem, só que de futsal. Sim. A Essa cultura é diferença. diferente. A cultura é Aí diferente. falam, e do Corinthians? A torcida do Corinthians é diferente, porque a torcida do Corinthians ela não quer saber quem tá. Ela quer saber quem tá vestido, a camisa. Sim. A torcida do Joinville não, cara. Ela quer saber das pessoas, ela quer saber da camisa, ela se interessa Ela pelas conhece pessoas. o time. Exato, conhece quem é. Ela sabe quem que é o supervisor, sabe tudo, cara. Sim. Ela consome o clube, as pessoas, entendeu? Por isso que eu me sinto tão à vontade de falar, porque a paixão que eu sinto. Por causa disso, porque não é uma coisa só, né, do profissional, é uma coisa pessoal, cara. Do jeito que tratam a gente aqui é diferente, cara, é diferente. Também é exigente ao máximo. Tem muita e vai pressão exigir, também, né? tem que exigir mesmo. Porque quando a coisa acontece, ela se entrega total.
ela se entrega completamente. Isso a gente viu em Toledo, né? Exatamente, ela se entrega completamente pro time. E quando a coisa não sai bem, ela exige também, filho. E tá certo. Entendeu? Isso é uma coisa que eu deixo muito claro para as pessoas que chegam aqui. Porque, cara, assim, não é. Ah, eu tô acostumado. Não tá acostumado. E às Vai vezes tá ter que se acostumado a acostumar. jogar contra, né? É, Vai exato. jogar a A favor. favor é diferente. Então, foi até né? engraçado, teve, acho que foi ano retrasado, há 3 anos atrás, que nós ficamos sem os Centro Eventos. Todo ano a gente Não, mas eu vou Vamos contar. ficar de novo. Tá chegando a hora, O SES inclusive. estava em reforma, aí a gente mandou uns 2 jogos Ano lá em passado? Paranaguá. Não. Não. Retrasado. Paranaguá foi retrasado. É, ano exatamente, passado a gente Aí, jogou na isso Univille aí. porque estávamos sem o Sesc Aí também. o César Júnior, que fazia os jogos pra Jack Futsal TV, eu acho que ele tinha feito uma cirurgia. Aí o Juliano falou, Douglas, você pode narrar esse jogo pra Jack Futsal TV lá em Paranaguá? Eu falei, posso. Quando eu entro no estádio, no estádio não, no ginásio, desculpa, Contra Cascavel, eu acho. parecia o Centro Eventos, André. Não, sacanagem. Tanta gente do Jack que tinha lá, o pessoal, ele como você disse, veste a camisa. Ele vai atrás, onde o exatamente. Joinville tá. Toledo também foi o mesmo exemplo. Douglas, a final do Mundial Sub-20 do ano passado. Sim. Esse ano eu não fui, não Contra consegui o ver. Barcelona, né? Aí nós pegamos Invasão. uma van e um trajeto, porque daqui a Paranaguá é ótimo, né? Você vai Pega pela praia, balsa, pega a tá. balsa. Pô, é uma viagem muito gostosa. E a gente foi. Pô, durante o trajeto, você via carro cheio de Coisa bandeira. linda, né? Pô, tá louco, cara? Ai, Pra final do Sub-21, cara. Como que o jogador não vai se entregar, né? e Exatamente. pra Toledo, gente, 10 horas de exatamente. viagem. Eu encontrei um monte de gente no Exatamente, caminho, 10 horas Muito de viagem, legal né? também. 10 horas de E viagem. eu fiquei pra fazer nós tivemos o nosso patrocinador na OPA, o telão pra essa final da liga. Lotado. É. Todo mundo com a mesa do Jack também, e Não, vibrando, é e cantando, e passando energia, a torcida do É Joinville. diferente. Eu tava vendo aqui no celular, desculpe, tem uma história que tá à tona agora, o Caio contando, não sei se você chegou a ver. Não cheguei a ver. Ele participou de um podcast, aí o Dieguinho mandou a resenha. um vídeo pra ele falando assim, lembra aquela vez que a gente tava na preeleição lá? Aí ele cita o seu nome. O que aconteceu? Não sei se você vai lembrar desse caso. O Daniel Júnior era o técnico e era a véspera de um grande jogo pelas quartas de final da liga. E tinha um coach que foi participar ao vivo e o áudio dele tava muito baixo. Mas mesmo assim tava todo mundo concentrado tentando entender. Aí o Machado foi fazer uma pergunta e berrou, assustou todo mundo. E do nada o Dieguinho falou, minha Nossa Senhora. Aí o Caio começou numa crise de riso, o Dieguinho também. E eles falaram que olhavam pra sua cara, tu tava assim, ó. Não te dá vontade de rir, André? De vez em quando dá, mas não pode. Você lembra desse caso aí do coach? Assim, ó, o Diego e o Caio. Não tem como, né? Era difícil. Quinta série Era forte. difícil. É difícil lidar com os dois, porque os dois, cara, se deixar, eles ficam brincando o tempo inteiro. Né? Então. Só que eu lembro desse caso e tal, mas tem hora que não tem como. Mas o áudio tava tão baixo mesmo? Tava. E quando mexe, assim, a gente tenta fazer tudo certinho, né? Aí quando dá algum problema técnico, aí, meu amigo, tem que aturar esses atletas, né? Porque eles só esperam a gente errar um... Eles ficam só esperando o erro. Só espera a gente errar 1 milímetro, aí pra começar a sacanear. Mas, cara, eu até falei isso outro dia no vestiário. Outro dia não, ontem mesmo, no vestiário. A minha vida inteira foi dentro do vestiário. Então, Sim. eu conheço todos os cantinhos do vestiário, vamos dizer assim. Então, quando eles acham que estão indo, a gente já tá voltando. Então com o trigo, tu tá com o bolo. Exatamente. Então, a gente já sabe como lidar com eles, né? Mas qual foi a pior zoação que você já sofreu? Aqui. Tem tanta, André. Além dessa daí. Tem tanta. Mas vai. Eu não essa lembro nem essa foi pior. específica, Não né? dá. Essa foi tranquila. É. Tem muita coisa que a gente tenta organizar, a coisa sai de outra maneira. Até, Sai do controle. Exatamente. Mas assim, tudo muito, muito tranquilo. Assim, Sim, nada uma zoaçãozinha, né? Exato. Hoje quem é o cara que mais dá uma zoada? Nenhuma dúvida que é o Fernando. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Fernando, gosta bastante. O Éder Lima também deve ser. O Éder, não, mas o Éder é sério, viu, cara? O Éder, Sério? a gente tem uma visão dele por causa das redes sociais, mas ele no dia a dia ele é muito sério, cara. E o Fernando é o contrário, né? Porque o Fernando exatamente, parece mais centrado e parece tal, ser. e ele alopra Mas no ele é muito vestiário. sério, ele bem comprometido ali, ele não gosta de... Ele brinca de vez em quando, mas ele é bem de boa. Não há... O Fernando já gosta mais de brincar. Mas assim, eles são muito tranquilos, cara. Sim. A gente lidar muito bem com eles também com a gente. Então a gente tem um convívio bem bom, apesar de toda a cobrança, de toda a responsabilidade que a gente tem, que é gigantesca, que é uma responsabilidade que o tamanho da torcida já nos dá, né?
o tamanho da responsabilidade, que pesa mesmo, e não tem como Sim. não pesar. E a gente tem que saber lidar com toda essa situação. O futebol de campo, desculpa, Drica, o futebol de campo tinha um preconceito em torno aos jogadores, porque muitos chamavam os jogadores de ignorantes na hora da entrevista e tal. E no futsal nunca teve isso, né? A gente percebe pelos jogadores do Jack, pelos ex-jogadores também, é um nível de conversa muito alto, de intelecto, de estratégia. O que se deve a isso, na sua opinião, André? Porque hoje, a Drica e eu, nós já entrevistamos vários jogadores do Joinville aqui no podcast. E todos muito inteligentes. O que se deve a isso? Articulado. Articulado, boa, bem articulados. Hoje tá fácil também, né? Hoje com redes sociais, todo mundo se gravando, todo mundo Sim. fica muito Fica mais mais fácil de desenvolver, exato. né? O cara tá acostumado mais com falar, né? E se ver, né? Sim. Mas assim, o ambiente do futsal sempre foi diferente. Sempre. Não é de agora, sempre foi. Eu não consigo te responder especificamente, mas assim, sempre foi assim. Eu conheci gente muito, muito preparada, gente que não era tão preparada, mas sabia se conduzir muito bem. Será que é por ser um jogo tão estratégico, André? Pode ser. Um jogo Porque que você tem faz que entender. Exato, faz você pensar Pensa mais do que o futebol. Mais e mais rápido. Exatamente, Você precisa é isso aí. pensar. Eu já vi alguns vídeos no tempo técnico. O técnico de outros times falando e eu não entendendo nada e os jogadores assim, ó. A parte cognitiva dos atletas tem que ser um pouco mais desenvolvida. né? Isso reflete, né? Mas, eu acho que deve ser isso, né? Mas assim, como eu te falei, não é de agora. Sempre Sim. foi assim. Sim. O ambiente eu acho que faz muita diferença. O ambiente do futsal é um ambiente, não sei se são menos pessoas, Uhum. entendeu? Então isso faz com que a gente tenha um contato mais próximo, pode ser. Ou no futebol é muita gente, você sabe, né? Você já conviveu ali, O futebol é... 25 atletas, comissão técnica mais 20, diretoria, pô, no mínimo 60, 70 pessoas. No futsal, não. Apesar de estar crescendo. Né? Nosso time é pioneiro nessa questão. Hoje nós temos um grande analista, staff. exatamente, um analista de desempenho, temos um auxiliar técnico, temos uma estrutura que poucos times de futsal no mundo têm. Né? Então... Só tenho que agradecer todo o respaldo que a direção nos dá, porque, assim, já falando sobre esse assunto que eu não quero deixar de falar, sobre a nossa comissão técnica, cara, hoje nós temos uma comissão técnica de altíssimo nível, cara. Com a chegada do Rafa, cara, a gente tá num estágio que vocês não têm noção de trabalho, de satisfação, porque, cara, o que esses caras trabalham, você não tem noção. O Eric Pereira, pra você, vai ser um dos grandes treinadores do Brasil muito em breve? Na minha opinião, já é. Não tem nenhuma dúvida que ele já é. Sabe? Ele ainda está na base, muito porque é da cidade também, vamos dizer assim, porque ele é pernambucano, mas ele está na cidade há muito tempo. Mas o Eric, a tendência é que ele saia. Não sei, um dia, daqui a pouco. Talvez... Daqui a pouco, não sei. Aí vai depender do tempo, se vai ter tempo para esperar o momento dele ou não vai ter. Mas o Eric, nenhuma dúvida que ele já é um dos maiores técnicos do Brasil. Não da base, estou dizendo de tudo. Certo. Nenhuma dúvida disso. Perfeito. Muito inteligente. E André, falando desse trabalho de coordenação, você trabalhou na base, como você falou, foi uma faculdade para você, passou muito tempo lá na base, e aí você fez essa transição para o time profissional ali em meados de 2017, um ano que o time ganhou tudo, né? Tríplice coroa, então você já chega com aquela responsabilidade de caramba, ganhamos tudo, precisamos manter lá em cima a régua, né? Lá em cima. Como que foi essa transição e quais são os maiores desafios de ser supervisor técnico de um dos maiores times de futsal do mundo? É isso mesmo, a palavra é essa mesmo, é um dos maiores do mundo, não tem nenhuma dúvida disso. Sim. É um time, das equipes que mais investe no mundo e é uma das maiores equipes do mundo, isso não tenho nenhuma dúvida em falar. Assim, Drica, o 2017 foi mágico, né, cara, em tudo, né? O fato de eu já chegar na metade do ano ali, um pouquinho depois, fazer parte ali da equipe, que já estava formada, estava tudo, só que o convívio ali com o Vander foi excelente, porque o Vander é um amigo, eu joguei com o Vander foi Tem muitas histórias aí, exatamente, entrelaçadas. Exatamente, é isso mesmo. Alguns jogadores que estavam ali, que eram meus amigos, né, até outro dia, e daqui a pouco eu estava superior a eles no cargo, vamos dizer assim, né? Coisa que eu não gosto de falar, porque eu sou um ex-jogador e não vou negar nunca que eu sou um ex-jogador, porque isso que fez eu estar aqui. Inclusive deve colaborar muito, né? Pô, Com tá tudo. louco, Drica? Com tudo. Isso pouca gente tem.
né? Todo o convívio que eu tive dentro de um vestiário, em alto nível, com jogadores do tamanho de Manuel Tobias, de Wander Tá Carioca, maluco. de Fininho, de Danilo, Nossa. de Jesus, o goleiro espanhol, vários jogadores de altíssimo nível. Isso eu não posso deixar de aplicar no meu dia a dia nunca, né, cara? E o convívio foi bom, né? O ano tava muito, muito maluco aquele ano, acho que tava tudo muito... parecia que as coisas estavam se encaixando, a gente via que tudo estava se transformando para que realmente acontecer. aconteceu, exatamente. Foram se encaixando as coisas e eu cheguei naquele meio, algumas coisas para ajustar. Claro que a minha participação foi pequena ali, porque as coisas já estavam andando sozinha. Mas para mim foi ótimo participar de tudo aquilo. E como você falou, a partir do momento que aconteceu tudo, pro ano de 2018, o sarrafo foi lá para cima. E era exatamente isso que a gente queria. Era o sarrafo lá em cima. E nós temos que trabalhar com isso. É isso que a gente quer, cada vez mais alta, elevando o nome do clube para mais alto possível. E a responsabilidade faz parte e a gente está aqui para assumir ela e fazer que aconteça. Só pra galera de casa entender como funciona o trabalho de um supervisor. O que você faz? É. Acorda. Quer saber mesmo? Tudo. Tudo, peraí, tomem nota. Deixa eu Tá louco, só avisar cara, em eu casa nem que hoje eu sei chego que- meia-noite. Cara, porque assim, acho que o fator principal é a gestão de pessoas, Certo. certo? Só que dentro disso tem várias outras funções que a gente tem que fazer. Por exemplo, a parte da logística nós temos que cuidar, a parte financeira, com o nosso financeiro, nós temos que estar alinhado o tempo inteiro. A parte de contratações, a parte de mapeamento de jogadores, a parte de convívio com o empresário. Ou seja, só não joga. É, só isso aí. O resto, cara, todas as decisões são tomadas em conjunto com a comissão técnica ou com a direção, no caso, o Valdecir e o Vitor. Cara, tudo, na verdade, tudo. Eu tô quase tudo, na verdade, não é tudo. Tem algumas Sim. coisas que tem alguns que já fazem. O Juliano ajuda em muita coisa, o James também, tá louco. Pô, a gente tem um staff muito bom, muito bom. Só que praticamente tudo que acontece no clube tem... Passa por você de alguma passa maneira. pelo time. Então passa por mim. Entendeu? Tudo. Vamos lá, tem uma ação publicitária. Amanhã, às 16 horas. Aí o James vai vir falar, André, Preciso cara, de amanhã, 4 exato. atletas. Pô, James, amanhã não dá porque tem treino. Aí eu vou na comissão técnica. Tem como mudar o treino? Tem como fazer isso? Não, não tem. Nossa, então, que James, é isso. logística, né, que tem que- Exatamente. Entendeu? Então, assim, tudo. O Juliano precisa de 2 atletas para uma entrevista. Quando? Aonde? Que horas? Entendeu? Aí tem que ir em cima da programação. Daqui a pouco vai trocar a programação, não vai trocar. Bem provavelmente não vai trocar a programação. Entendeu? Porque ainda tem o descanso dos atletas, tem tudo isso. Comissão técnica, qualquer coisa que o Cassiano precisar, sou eu a ponte. Questão da preparação física. Exames. Passa por mim também. Caramba. Eu tenho que agendar. Viagens. Viagens, Putz. tudo isso. E no Entendeu? dia do jogo, o que o supervisor faz? Do jogo é mais as questões burocráticas, né? De lista de jogo, documentação, essas coisas. Tem que ficar enviando lista de relacionado pra imprensa, pra Exatamente. Mais ou comentarista menos chato o Juliano que fica fica perguntando. toda hora. Cadê a lista? Cadê a lista? Calma que já vai. O Paulinho já pode chato. Era bem perguntando, desse mentira, comentarista que eu estava falando. Toda hora ele me assim, tu tem a lista aí já? É. Falei, tem. Ah, o André me passou aqui. Eu falei, pô, exato. para de incomodar o André, cara. Não, mas ele tem um acesso Tem, né? total comigo Querido. ali. Pode mandar a qualquer hora que eu vou responder ele de coração aberto. Porque é um baita ser humano. Meu Deus do céu. Eu conheço ele, nós nos conhecemos. E olha, que eu nunca joguei junto com ele. Só contra. Só contra. Nunca joguei. Não sou amigo dele. Só que, cara, só o fato das outras pessoas que eu conheço gostarem tanto dele, pra mim já tá suficiente. Ah, o respeito, né? O Exato, respeito. exatamente. Gente da gente mesmo, um cara super do bem. E é isso, mais ou menos isso, cara. É tudo. Tudo. Basicamente tudo. Só não Talvez- faz café lá, porque daí, né, tem daí o seu Edu, deixa que o seu, tem o seu deixa Edu com o faz. especialista. O momento que você tem pra respirar e analisar é quando a bola rola. Até. Não. Também não? Não, porque aí entra o torcedor, né? Né? Aí você vê o André Aí lá no entra, cantinho, exatamente. atrás da Eu placa, olho o lá André assim, tá ó. assim, Aí entra o torcedor que tá ali querendo louco pra ganhar o jogo. E aí é um torcedor que precisa também se conter. Claro, Porque claro. é aquele torcedor que você olha, ele tá sempre muito sereno, cara. Não. Assim, pelo menos por fora, né? ele Por por dentro é fora. outra coisa, Não, mas né, você André? passa essa tranquilidade, né, André? Passa, ele passa. Então, tem alguns Consegue. amigos que falam que é muito extremo. Eu estou muito calmo, só que quando História também demais. exatamente, história demais. Né? Mas, enfim, até o Vitor que já falou aí já pra mim. Né?
O Vitor 8 já falou ou isso pra 80. mim. É Exatamente. 8 ou E eu 80. tento me controlar mais, tanto não ficar tão calmo, como também não ficar tão nervoso. Assim, pra mim, o ficar calmo é muito tranquilo, cara. Assim, não tem nada. É muito normal. Principalmente quando tá como o Cassiano fala, o caos. Sim. Entendeu? Pra mim é muito normal. Tá bem tranquilo, bem sereno, raciocinando da melhor forma possível para tomar as melhores atitudes. Isso que me trouxe, como o atleta me trouxe. Sim. Entendeu? Não tem Mas nenhuma eu tô há dúvida 3 disso. temporadas junto com o Jack, eu nunca vi você estourar. Eu nunca vi. É. No dia eu não tava lá, mas você lembra, Adri? Eu nunca vi você. Estourar. Então, em Cascavel ali foi pouco. Ah, é que eu não tava lá. no Cascavel Cascavel. ali foi... Inclusive foi anotado na súmula pelo árbitro, tudo. Ah, é. Exatamente. Também Mas, aquela súmula, pelo amor de exato. Deus. Ah, tu viu já? O árbitro vira o X-Men, né? Aquela exato. súmula, consegue ler Mas mentes. enfim, eu tento assim, porque eu prezo muito a questão do jogo em si, né, do espetáculo. A gente não tá ali pra estragar, cara. É, com A gente não certeza. tá ali pra estragar, porque Com tem muita certeza. gente envolvida, é muita coisa, muita gente que tá lá, que deixou de ficar em casa pra ver o jogo. Aí vou eu lá, entrar na quadra, empurrar árbitro, brigar. Não tem nada E tem, disso, né? cara. Tem muito E tem. supervisor Todo que faz lugar é isso, assim, né? né? É. Todo E- lugar não, desculpa. Não são todos os lugares, não. Mas Mas existem, acontece né? bastante. Tem. E André, você falou sobre todo esse teu, né, papel aí que você faz tudo. Quando você entra em contato com um atleta, né, para convidá-lo, recrutá-lo para o Jack, quais são as principais características quando a pessoa não conhece Joinville e ainda não jogou aqui? Porque, por exemplo, o Fernando já jogou aqui, né? Voltou, tá fácil. Xuxa, quando voltou, já conhece. Mas o que você chega e fala, pô, cara, aqui a torcida é diferente, aqui a cidade é diferente, aqui o que você faz para seduzi-los a Joinville? Assim, quando a gente chega nesse estágio de falar com um atleta, já muita coisa aconteceu antes, né? Empresário, empresário, representante, informações, a gente vai atrás de informações. Muita coisa. A gente tem muito contato, então a gente consegue criar um perfil do atleta, mesmo de longe, mas a gente já tem uma base Mesmo mais sem ou menos. conversar Exatamente, diretamente com ele. uma base de como o cara é como pessoa, se o cara é casado, se não é, se é solteiro, quantos anos tem, qual o histórico dele, quantos clubes ele já passou, isso tudo a gente já faz esse estudo sobre o atleta. Aí quando a gente chega para conversar com ele, assim, o ponto que eu coloco mais é deixar ele muito à vontade, ele confiar na pessoa que ele está falando. Uhum. É o ponto central que eu vou na discussão. Tem que, né? E também deixo muito claro qual que é a filosofia do clube. O que ele vai encontrar quando ele chegar. É assim que funciona. É ele que tem que seguir. Entendeu? É assim que funciona. Perfeito. Não tem pra onde correr, amigo. É assim que funciona. E isso já aconteceu de a gente perder a contratação. Sim. Assim, não é pra mim. Então, Beleza, então. tá tudo certo. A gente segue a nossa vida. Eu tenho uma pergunta polêmica. Pode perguntar. Polêmica mesmo. O homem já chegou a quase jogar no Joinville ou não? Qual homem? Qual? Falcão. Ah, o Falcão? Não. Graças a Deus. Não. Até onde eu sei, não. Não, nunca. Não, nunca. Isso é muita coisa, né, envolvida. Mas teve muita coisa envolvida. Mas assim, eu conheço ele bem, cara. Era chato de marcar o homem. Ele é um atleta fora de série. Sim, né, sim. Não tem como um dizer que não, jogador né? fora de série. Não, não tinha como, como. não Não tinha como. E não tem o que discutir. E ele é uma boa pessoa, cara. Ele é uma boa pessoa. Ele é um cara legal, só que, cara, tem esse papel do Personagem? Do personagem, tudo. Faz parte. Não tô dizendo que ele é maravilhoso, não tô dizendo nada disso. Mas ele é uma boa pessoa, um cara legal, um cara do bem também. E, cara, ele assumiu o personagem. Acho que se passou um pouco. Aqui também, acho que a Aqui ele rivalidade... se passou bastante, na verdade. A né? rivalidade passou um pouco do ponto. Tanto nós como eles também. Entendeu? Então, a coisa foi para um lado que eu acho que não tinha necessidade de... Exatamente. Mas, enfim, cara, eu acho que não. Acho que nunca teve a possibilidade dele vir para cá. Mas também se viesse, cara, não sei. Aí ia depender mais dele, né, cara? Que eu acredito ele com tudo que ele traz, o nome Falcão, eu acho que ele ia ser abraçado pela torcida. Eu acho que eu acho que, sabe o que eu tenho acho? minhas Vou dar minha dúvidas. opinião. Eu acho que ele seria um personagem daqui que provocaria muito o Jaraguá. Até acho que sim, da personalidade dele, mas quando o André fala que a torcida abraçaria ele, eu acho que
Eu acho que não. Eu acho que abraçaria, até fazer o primeiro golaço. Não, mas é diferente de um Éder Lima, por exemplo, que sempre vinha aqui e provocava. Eu falei pra ele, inclusive, que xinguei ele várias vezes no Corinthians, no Carlos Barbosa, em todos os times que ele passou. Mas é isso, passou demais, assim. Não que ele, nossa, né, enfim, mas passou demais do ponto, sabe? Era uma rivalidade muito grande. Tanto é que quando a Malvi, né, se desfez e veio muita gente pra cá, Valdir, Leco, o próprio Ferretti, rolou, né, um boatinho de, será que o Falcão vem? Será que o Falcão não vem? Não sei se você se lembra, Douglas. Sim, teve boato. Mas tinha muito torcedor do Jack. Não, aqui ele não vem. Não, aqui não, ele não vai pisar aqui. Eu sou da opinião que eu acho que abraçaria, sim. Não, eu sou da mesma eu opinião acho que é diferente. É igual o Matheus, por exemplo. O Matheus, né, ele se equivocou, falou ano passado. É diferente, é que é muito tempo. É muito tempo de eu tô contigo também. Acho que nunca, eu acho que teve uma rivalidade do tamanho que foi naquela época, né? É diferente de, o Matheus, do próprio Rodrigo, mas por exemplo, que a torcida também não gosta e enfim. Mas tem torcedor que pede pra tirar foto com o Rodrigo. Não, ok, mas é diferente, né? Na hora que vai vestir, depois de tudo que fez, não, por isso que eu tô te dizendo, o Falcão é diferente de qualquer outro. Não, ele como jogador já é diferente de qualquer outro. Mas você não acha que, por exemplo, assim, o Falcão na época vindo e dando uma Liga Nacional pro Mas eu não Joinville... vejo ele vindo, aí é que tá. Eu não vejo a torcida tendo essa... vou abraçar o Falcão. Foram 10 anos, 11 anos, 12 anos do cara vindo aqui, sabe? Sim, mas eu acho que os 3 primeiros jogos iam ser complicado, mas depois eu acho que ia abraçar o time. Talvez, mas é que eu não vejo acontecendo no jogo, né? Talvez. A gente nunca vai saber. Olha, enfim, né? Prefiro falar do Xuxa. Que ele deu uma... Do Xuxa, do Qual jogador que quase veio que a gente nem imagina, o André? Que nem passa na nossa cabeça. Não sei se eu posso falar um nome. Pode, se vier no futuro, vem. A gente teve alguns, cara, que quase vieram e no último momento não acertou. Mas acho que eu prefiro não quer falar, exato. Entendeu? Porque vai saber, né? Vai que aparece aí, né? Então, vai saber. Não vamos atrapalhar os negócios do nosso time, pelo amor de Deus. Eu não tô falando Não, eu entendi o que você quis dizer. Mas não tô falando dessa temporada. Eu tô falando assim, algum jogador que ou já aposentou ou realmente não tem... O Manuel Tobias, por exemplo, sei lá, tu acha que você que já jogou com ele, né? Em algum momento... Teria vindo pra cá? Cara, algum jogador o Manuel, ele parou, se eu não me engano, em 2008, 2009. Ele parou bem antes que o André. Ele parou uns 4 anos antes que eu. 4, 5 anos. Mas eu digo de ter proposta, sabe? Que teve. Não, por exemplo, se a Drica é jogadora consagrada e chegou uma proposta pra Drica, mas aí não deu certo. A Drica hoje já é uma jogadora aposentada e passou o assunto e ninguém nunca ficou sabendo. Não tem esse jogador? Porque assim, esse período, o Jack não investia tanto assim. Sim. Tem isso, perfeito. É diferente de uns 10 anos, 12 anos pra cá, né? Perfeito. Aí a partir de 2009, 2008, aí sim começou a investir pesado. Perfeito. Né? Aí sim começaram a vir grandes jogadores, jogadores de seleção brasileira. Sim. Mas antes não lembra, jogadores novos. Eu lembro, passaram muitos jogadores que depois despontaram no cenário nacional, mas que eram muito novos aqui. O Ferrão, Jackson, bateria, né? Murilo, um monte de jogador. Só que eles passaram por aqui nas categorias de base, um ou outro jogou no adulto e depois saíram, né? Perfeito. Entendeu? Mitchue passou por aqui. Mitchue, exatamente, nessa mesma geração. Perfeito. Uma geração fantástica que tinha aqui nos... eu não tinha pensado nessa parte do investimento. Uma galera. E André, né, você viveu aí, como a gente falou, né, 50 mil pessoas numa final. Como que você avalia o momento do futsal brasileiro? Como a gente falou, a Liga Nacional ela tem investido, né, em popularizar o esporte. A gente vê as transmissões abertas esse ano para todo mundo. Foi um ganho Casé TV, né, um canhão, né, do esporte. Final única, com aquele espetáculo todo, né? Como que você vê o momento do futsal? Agora, a CBFS com o Campeonato Brasileiro, enfim, é o que a gente falou. A gente vê os clubes melhorando muito a sua estrutura. Perfeito. Eu acho que o Jack é assim, pioneiro em muitas coisas, de trazer essa coisa, dadas as devidas proporções do esporte americano, para transformar num espetáculo. E a gente vê isso acontecendo num Carlos Barbosa, num Praia Clube, nem que seja aos poucos, de entrada de jogador, né? Tá acontecendo. Então a gente percebe uma evolução. Mas como que você avalia hoje o futsal brasileiro, levando tudo isso em consideração, levando em consideração uma Liga Nacional fazendo a Talentos LNF para já começar isso desde a base? Um ganho fantástico, o Talentos ali, tá louco, foi uma sacada fantástica. Então, assim, eu vejo o futsal a nível nacional, né? Eu digo a parte administrativa, do investimento. Tá começando a sair da inércia.
Tá começando todo mundo, todas as partes dando um passo para frente. As federações, na verdade, a confederação, tentando se organizar, como você falou com esse Campeonato Brasileiro, que é o primeiro ano, a gente tá vendo algumas coisas muito boas, outras coisas nem tanto, mas é o Normal, primeiro né? ano. Primeiro ano. Exatamente. A Liga dando alguns passos importantíssimos, como a Liga Talentos, o investimento que eles estão fazendo. Pô, agora a gente assiste todos os jogos no YouTube, isso é formidável. É um alcance que a gente nem consegue imaginar, né? Exatamente, não tem como imaginar. O treinador do KPRF na Rússia tá vendo o jogo. O jogador que tá, sei lá, na Eslovênia tá vendo o jogo. Qualquer jogo que ele quiser, ele vê. Por exemplo, jogadores que vão chegar já sabem mais ou menos como a gente joga. Consegue ter uma Exatamente. Então, assim, isso é um ganho fantástico. É bom pro técnico também, né? Exato, Vai claro. passar algum jogo, ó, a pré-eleição, vamos assistir esse jogo aqui, ver o que a gente fez aqui e tal. Tá tudo no Exatamente. YouTube. Cara, e sobre o aspecto do jogo em si, aí eu acho que a gente tá deixando de elevar o nível, sabe? Porque o jogo ainda tá muito burocrático, um jogo que não desenvolve, é um jogo, alguns jogos ruim de ver, porque os jogadores se jogam muito no chão, para toda hora para limpar a quadra. Luka Doncic. Exatamente, é isso aí. Sabe assim, que coisas que a gente não pode deixar que aconteça, jogadores entrando na quadra toda hora, comissão técnica bagunçando. E mais uma vez, eu não tô falando De um odiar o B, não tô né? falando nada disso. Não tô Modalidade. tô falando do nosso time que é perfeito, não é nada disso. Não é isso que eu quero deixar a mensagem. A mensagem é que nós precisamos dar um passo, todo mundo. Tanto instituições como pessoal também. Nós, como pessoa, nós temos que dar um passo para a melhora do esporte. E isso eu vejo que está muito, muito abaixo ainda. A gente precisa melhorar o nível dos jogos, precisa que um jogo dure no máximo 1h40, não posso ficar 2h30 vendo o jogo. Não pode, cara, não pode. Isso não tem Muito como. tempo parado, né? Exatamente, muito tempo parado, o jogo não rende. Então, assim, eu vejo isso. As instituições dando um passo, saindo da inércia, mas que as pessoas têm que também dar um passo para frente para que tudo melhore. Né? André, tu acha que neste momento... Tu falou sobre o jogo, às vezes, muito burocrático, né? Não te parece que, às vezes, os jogadores dessa nova geração tá faltando um pouquinho da... Não é malandragem a palavra correta, mas daquele talento, daquele drible, daquela Lapso coisa. de Tá faltando um pouco criatividade. disso, assim? É exatamente Porque isso. às vezes a isso gente eu vê tô um jogo que dizendo. não tem, né? Aquele X1, aquela coisa que parece que tá se perdendo. É exatamente isso. A gente tá apostando muito em situações que não deixam o jogo andar. Coisas que o brasileiro não gosta. A verdade é essa. O que a gente gosta é o time jogando, tentando fazer as Gente coisas, calma, indo pra né? frente. Exatamente. E a gente não tá vendo isso. Muitas vezes o time se abdica de jogar, joga a bola pra frente, tenta só ficar marcando. Enfim, e o futsal não foi feito pra isso. Sim. Não foi feito pra isso. O futsal foi feito pra jogar, cara. Quanto mais você tocar na bola, quanto mais você fizer coisas bonitas, o X1 que todo mundo fala, o jogo em si do futsal, né? O jogo de pivô, o jogo de ala, o jogo de movimentação, o jogo, o cara não erra um passe. Pô, isso é bonito de ver, cara. Numa quadra pequena, num espaço pequeno, você conseguir o cara dar 2 passes de primeira. Isso é fantástico. Quando é que você vê isso? Eu vou fazer uma analogia aqui, futebol. O que você gosta de ver no futebol? Gol. Exato, o City. Você gosta de ver o City com a bola. Sim. Não gosta de ver o cara ficar só defendendo sem a bola, ficar correndo atrás do outro. Isso que eu falo muito e eu acho que a gente precisa melhorar muito. Precisa ser mais atrativo para quem vê. E foi se perdendo no meio do caminho. E a gente sempre falava, eu acho que nós estávamos conversando com o James, ele falou desse lapso de criatividade, que às vezes o jogador está tão focado no tático, ele esquece mesmo de dar um drible, de tentar uma coisa diferente. O que se deve a isso para você? Realmente é porque hoje o futsal ele é muito tático e é o tempo todo tentando entender a jogada pro time? Então, Douglas, assim, ó, eu tô falando, não tô falando só do drible em si. Não, sim. Exato, eu acho Perfeito. que tudo tem a sua beleza. Seu vamos dizer momento assim. de Exato. ser feito. Por exemplo, a parte tática pra mim é o que mais me encanta no jogo. Você vê o teu time posicionado bem e fazendo a bola sair numa defesa pressão, tocando a bola. Esse último jogo nós tivemos um lance ali, inclusive nós vimos ontem um lance, né? Que nós fizemos dois toques de primeira Contra o São Francisco? contra o São Francisco, que nós saímos lá na frente do gol, acho. Caiu, acho que o último passe foi no segundo pau e o Luquinhas, acho que perdeu o gol. Ele perdeu Cara, a foi uma passada, jogada se não me engano. fantástica. Você olha aquilo ali e você fala assim, é isso que eu quero ver. Isso é futsal. É, exatamente, é E isso você futsal. vê o treino espelhado no Isso, jogo. exato, perfeito. Isso são palavras do Rafa, hein? Fica tirando dele aí, não, porque o Rafa fala muito isso. O trabalho dele é esse, ele pensar no trabalho de quadra
e depois ver esse trabalho de quadra sendo Acontecer. refletido no jogo. Aí é o máximo que ele acredita como trabalho de equipe. E é isso, cara. Não é só driblar. É como driblar. A bola vai chegar no cara, vai driblar como? Nada, vai jogar a bola pra ele, ele vai driblar. Não, a bola vai sair aqui, vai ter lá, o time vai jogar dessa forma. Quando entrar o pivô, quando entrar o Éder, o time vai jogar dessa forma. Quando sair o Éder, ele vai jogar dessa forma. Tem uma bola parada boa, tem um jogo com um goleiro bom, porque o jogo com o goleiro hoje é essencial no futsal. O Matheus vem mostrando Exatamente. isso. Olha só tudo que eu sei que muitas vezes o torcedor ele quer que pega a bola ali, vai e chega no gol. Não né? é assim. Mas na minha concepção, a beleza é como essa bola vai sair dali pra chegar lá. Né? Não de qualquer jeito. Porque tem muito time que joga assim. Sim. Pega a bola lá, joga a bola pra frente e pronto. Seja o que Vai Deus chegar quiser. igual no gol. Só que Mas como, né? é feio, na minha concepção. Mas tá tudo E não certo. chega em É condições, feio, né? é assim, e não, e além de ser feio, né? A beleza, esse objetivo, enfim. Mas previsibilidade, né? Exato. Quando você É tem isso essa aí. versatilidade, É beleza, essa bola lançada não vai funcionar, mas Mas aqui tem vai isso aqui, funcionar, aqui exatamente. vai funcionar. Aí tem a E bola aí eu parada. acho que o futsal se assemelha muito ao Exato, ao basquete que a gente perfeito. gosta É isso tanto, aí. né? É De isso aí. você ter armas Ferramentas que o adversário para vai que se você adaptar. conquista, Mas exatamente. aí ele se adaptou aqui, você vai isso ter aí. outra, né, outra Perfeito. opção lá. André, a gente falou aqui sobre tática, sobre, enfim, né, o torcedor querer o gol, querer ir, e quer sempre, né? Quer sempre títulos, quer sempre isso. E aí eu quero que a gente volte no ano passado do Jack, né? Porque o Jack disputou 7 competições, chegou em 6 finais, um ano absurdo, levou 4 títulos e, infelizmente, os 2 mais esperados pela torcida e imagino que pelo clube também, clube também, a claro. gente acabou não conquistando, né? A Libertadores, de uma maneira que não foi tão dolorida, eu imagino, porque o placar foi se construindo ao longo da partida, embora seja, né, o grande objetivo do clube e vamos em busca dele ano que vem também. Isso aí. Mas a Liga Nacional eu acho que é o que mais dói, assim, falando enquanto torcedora, é o que mais me doeu na minha história com o Jack, assim, né? Você tá ali diante dos teus olhos e escapar. Como foi lidar com essa frustração, sabendo que foram 26 segundos que separaram o bicampeonato do que aconteceu, principalmente sendo um ano histórico, primeira final, né? Aquela coisa toda que a gente já falou aqui. Como lidar com a frustração enquanto supervisor, enquanto cara que ama o Jack e ter que passar também para os atletas e para a comissão isso. Então, Drica, assim, eu penso assim, o ano passado foi um ano muito bom para Foi. nós. Porque a gente vem de uma, até é bom a gente iniciar lá, né? A gente veio de uma troca de treinador, de um momento de transição, num momento de trocar muitas coisas, né? Uma comissão técnica ali no processo de transformar as coisas que vinham acontecendo. Num projeto de 3 anos, o Cassiano veio com um contrato de 3 anos. Então, assim, o Cassiano chegou colocando as suas ideias e tal. Então, assim, foi um ano muito desafiador para nós. Em todos os quesitos do clube, vamos dizer assim, né? Tanto a direção, comissão técnica, enfim. Atletas também. Os atletas estavam acostumados com uma coisa, chegou o Cassiano com uma metodologia de trabalho totalmente diferente. Então, assim, foi muito desafiante. Alguns atletas saíram no meio do caminho. Exatamente. Então, assim, teve tudo isso. Os atletas novos chegando, que não estavam acostumados com todo o processo. Eu acho que foi a maior reformulação Eu acho que sim. dos últimos Eu acho anos. que Não sim. só de elenco, mas de trabalho. Exatamente, eu acho que foi. E algumas coisas acontecendo durante a temporada também, alguns atletas saindo, e Lesões. aconteceu do preparador físico sair. Aí nós conseguimos adaptar com o Fabinho, que fez um trabalho também formidável. Sim. Então, assim, foi um ano muito desafiador. E no modo do clube ver, foi um ano muito vitorioso para nós. Foi um ano perfeito. Perfeito não. Porque faltaram aqui, Exato, mas, porque faltou aquilo. Mas, cara, foi tudo que foi planejado, foi alcançado. Aí ficou por 20 segundos, ganhar ou não ganhar. E a Libertadores, né? Que Mas ficou esse é o esporte, ali né? que... Sim, tem adversários do outro Se lado. a gente for contar toda a história da Libertadores, não sei se vocês lembram, muita coisa não saiu, mas, cara, o Éder com dengue. O Ele Xuxa fala- machucando as vésperas. Exatamente, o Xuxa na semana O Penésio viagem. quebrando a clavícula. Exatamente. Kevin fora da final expulso. Eita. Aí, já falou algumas. É muita coisa, Entendeu? Então, assim, teve muita coisa que envolveu. Né? Mas não estou dando desculpa de nada. Sim. Pelo contrário, é só relatando os fatos. Mas o fato de voltar à Libertadores já foi uma conquista fantástica. O fato de ganhar a Supercopa de novo. Cara, no modelo que foi, ganhar de um Em super cima de um time. rival, né? Exatamente. Eu só consigo lembrar do João Silveira em cima do Fred. Exatamente, cair, entendeu? Na Então, Recopa, né? teve várias Na coisas. Recopa. Voltar a ser campeão estadual contra o Em grande cima do rival. Então, assim, teve coisas muito boas, cara. E o mais importante, no meu modo de ver de tudo isso, é que a gente começou a construir uma coisa muito sólida.
que vem acompanhado desse ano e do ano que vem vai ser, e as coisas vão acontecer, tenho certeza, da melhor forma possível. Então, o que a gente está construindo desde o ano passado é uma coisa muito forte, muito sólida, que vai nos trazer muita coisa boa, e a gente nem vai lembrar dessas 2 derrotas daqui. É um trabalho, né? É. De novo, fazendo a analogia com o basquete, a gente fala que derrotas ensinam, e o Eric falou isso aqui também, né, com relação à Copa Mundo, que as derrotas, elas ensinam muito mais do que as vitórias. É isso aí. Então, se dói, pô, Dói não muito. vi ainda aquela final de novo, vi lá no Toledo também e não não, assisti. não dá, né? Emocionalmente não consigo. Mas o que foi aprendido ali Exato. vai dar isso aí. frutos, né, E de aí, longo prazo. A gente voltou, se reforçou, né? Tanto na parte técnica como na parte Sim. de elenco. E estamos aí trabalhando o tempo inteiro para se reforçar cada vez mais, para ficar mais fortes e entender que assim, que não é um ano, Sim. não é uma temporada, é um Sim. processo todo. A gente quer transformar o Joinville em um gigante durante muito tempo. E a gente percebe o nível do Joinville porque tem uma certa pressão que todas as competições que o Joinville entra, o Joinville tem a pressão de chegar E sempre nas fica. cabeças. Exato. E na maioria dos casos Tá chega. chegando. Então isso demonstra o nível do trabalho que vem sendo Exatamente. feito. pelo Dessa clube. solidez mesmo, É, né? De e- não ser assim, ganhou, acabou. É, Exatamente. essa oscilação que É isso que a atrapalha. gente não quer. O ano que vem, o ano passado a gente chegar na final da liga e esse ano ficar fora. Capengando ali, Exatamente, né? exatamente. Então a gente quer cada vez ficar mais forte, cada vez ter mais certeza do que a gente quer como clube, para que a gente possa conquistar, voltar às finais de novo e vamos voltar. Tenho certeza disso. Estar novamente na Sim, final. exatamente. Sabemos de onde vai ser a final esse ano? Não, ainda né? não. Só no finalzinho da É, primeira exato, fase, é. né? Igual ano Já passado. imaginamos o time que estará lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu quero estar lá de novo, porque É. agora dessa vez eu quero chorar de alegria, que eu quase me matei de chorar 12 horas dirigindo depois. Meu Deus. Difícil, bem Mas difícil. eu Ainda imagino. botou uma sofrência no som do carro. Pior que botei um pagode mesmo, vim de lá até aqui, escutando. Eu falei pro cinegrafista, meu filho, me deixa dirigir. Se eu for olhando pro horizonte daqui até lá, eu vou Me mata. desidratar daqui até lá. Pelo menos assim eu me concentro em outra coisa. Eu tive que virar chave na final. Eu tava no OPA trabalhando e tinha vôlei à noite, por isso que eu não viajei. E eu faço a animação lá do Joinville Vôlei. Imagina a chave de Tá louco. de Eu não ia manhã, conseguir. uma tristeza sem fim, e à noite você ter que fingir que tá feliz e animado. Então, Não. foi uma barra pra todo mundo essa final. Vocês perguntaram, nós, o que que... Cara, é um dia. Um dia se lamentando, no outro dia, meu Vamos filho, trabalhar. Tem que trabalhar. né? o que tá faltando? Vamos atrás, é isso, É é aquilo, vamos lá, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. O que nós fizemos de mal, o que nós fizemos de bem, o que nós podemos melhorar, o que pode ser feito, o que pode ser feito. E, meu, toca a Trabalhar. ficha. filho. Essa coisa de aprender com a derrota. Exatamente. Porque se toca você a ganha, ficha. parece que tá tudo bem, né? Exatamente. E Mas também é. não tá, né? E Sim. tinha uma final do Catarinense pela frente Não, a ainda, final né? Foi antes. Foi antes a final? Liga Ah, Nacional, tá. foi a Liga Tá, Nacional tava foi tentando lembrar. 17 e 17 depois de dezembro, férias. tá certo. Que ainda o Éder se machucou, o Fernando se machucou. Ah, só que É, faltava quase não também, né? jogaram. Exato. Estavam Mas ali só na que- base do sacrifício. Só que faltava também, né? O Catarinense mais demorado que a Exato. Liga. Ah, mas Já aconteceu. esse ano pode Ano ser que retrasado, aconteça. acho que foi. Foi, Sim. começou em março, no final de Lá no novembro. final Esse de ano a dezembro. final da Liga é dia 8, acho. Dezembro, vi. eu acho que sim. 8? Então, bem provavelmente o estadual vai... Já agendei minhas férias pra mais tarde. Se vai eu soubesse, ser eu depois ia da... adiantar. E Ah, não, mais- mas vai ter o estadual depois, né? É, deve então ter o tá bom. estadual. Então as E- férias e- estão corretas. E só aqui, cortar vocês um pouquinho, mais uma vez, cara, eu falar sobre a nossa comissão técnica. Claro. Eu tenho que mais frisar muito isso, o trabalho que esses caras fazem. Rafa, eu falei do Cassiano, Ney. Ney, O Ariel com... o Ariel, Beto. o Beto, o Lucas, fisioterapeuta. O Lucas nós temos Lucas que mandar Vargas. ele parar de trabalhar. Ele me Porque ele me fez senão- promessas. Não, não manda parar de trabalhar, não, que ele me fez Senão, promessas de colocar cara, 3 à É disposição aí. impressionante, cara. É Sério? impressionante o que ele faz, o Lucas. Então eu preciso falar isso, porque, cara, assim, poucas vezes eu vi a gente ter tanta sinergia entre a gente, cara. Coisa boa. Pô, muito bom. Pra você ter uma ideia, acaba o jogo, São Francisco, acabou o jogo 9h30. 10 horas o vídeo tá no nosso grupo já, do jogo. O Ariel já colocou o vídeo. Já tem gente fazendo vídeo, o Rafa já tá fazendo vídeo, simplificando algumas jogadas, defesa, não sei o quê, que apareceu no Trabalhando. treino. Cara, todo mundo. O Beto também já colocando o vídeo pra gente analisar. Cara, é impressionante, cara. Impressionante. O que nós estamos fazendo ali, todo mundo. E eu tenho que falar isso pra todo mundo saber, cara, que o trabalho é muito duro e muito profissional, cara. E tem a pressão do atleta, mas tem a pressão do Sim, profissional do staff também, tem como. porque eles entraram no lugar de
profissionais Grandes muito profissionais gabaritados. também. Fred, Ricardo, Exato, claro. o Harrison, que são grandes profissionais e quem entrou tá dando conta no recado. Isso é Eles muito vieram legal. também com a chancela de ganhar os títulos. Perfeito, Ali, né? Eles perfeito. fizeram o trabalho que eles fizeram ali no Cascavel, então eles vieram com esse peso também. Pô, ganharam lá, tem que ganhar aqui. É. Né? É claro. Né? E eles foram contratados para isso, e eles sabem disso, e eles estão assumindo isso. Cara, eles vivem 24 horas por dia. O Lucas veio do trabalho. Campo Mourão, né? Isso, o Lucas veio, mas também já teve um contato, teve a gente já aham. sabia mais ou menos, já era o perfil dele, já se encaixava com o nosso. Sim. Então, assim, cara, a gente conseguiu montar uma comissão técnica. Lembrar de Buiú, Mosquito, que a gente Seu não comentou, Edu. o Seu Edu, esses caras que dão suporte pra nós ali. Porque, cara, o grosso quem faz são eles. Né? Os Já chega, três tá ali, tudo prontinho, tá tudo né? pronto. Se tiver que treinar amanhã às 7 horas, tá lá a roupa lavada. Se tiver que treinar às 9 horas da noite, tá lá a roupa lavada. A quadra limpa. Limpa, o Mosquito tá às 7 horas da manhã, tá limpando a quadra, ele e o Buiú. Seu Edu com um cafezinho lá, inclusive mandar um beijão pro seu Edu, Querido. que ele não tá podendo trabalhar, que ele tá passando por problemas de saúde. Daqui a pouco ele tá bem. Exatamente, se Deus quiser, logo ele vai estar com a gente. Então, assim, cara, assim, a gente conseguiu construir ali para esse ano uma estrutura muito forte com a comissão técnica. Não só de trabalho, mas também essa sinergia pessoal que a gente pensa muito igual e a gente está caminhando para um processo bem bacana. E é isso que torna o time tão forte, né? Exatamente. Todo mundo trabalhando Exatamente. para o mesmo É objetivo. isso mesmo. E André, pra gente já caminhar pra finalização, Sim. né? Porque a gente se deixar, fica Não, aqui até... passou ó, muito rápido. Ixi. Passou muito rápido. O André falando, ei, tem um compromisso. Ixi, tem o treino para... Não, Tem treino lá hoje pra não, acompanhar. Não vou falar pra você falar de contratações, né? Porque, enfim, teve gente que já andou soltando algumas coisas. Teve umas por- repórteres aí que já andou... Não sei como é que é. É um absurdo isso. Mas, assim, eu queria que tu fizesse uma projeção para o segundo semestre do Jack, né? Porque, assim, segundo semestre, temos muitas coisas que Temos. valem muito para o clube. E você falou, né? A todo momento o time querendo se reforçar, seja na comissão, seja no elenco, para buscar isso. O Joinville tem em agosto Taça Brasil, Exatamente. que é o tetra aí da Taça Brasil, que vai credenciar para uma Supercopa. Supercopa, E esse ano mudou, é só o campeão, Só o então tá campeão. mais difícil ainda. E, pô, Corinthians, Pato, Praia, que são os principais, mas os times que sempre vêm com muita força. Estadual, que obviamente que o nosso rival vai querer, né, pegar esse título de novo e a gente não vai querer, né, fazer escapar isso. Reta final de Liga Nacional e o Joinville quer estar novamente nessa final única. Então é muita coisa nesse segundo semestre. É a hora do vamos ver de fato. E reforços chegando. O que o torcedor pode esperar do Joinville nesse segundo semestre, que é o que importa, né? É o período do ano que todo mundo fica... Pode esperar um time muito mais forte do que ele tá vendo. Não tem nenhuma dúvida disso. Tá? O processo todo desses primeiros 6 meses, né? É uma adaptação ao trabalho novo do Rafa, junto com o do Cassiano. O time começou muito bem, oscilou um pouquinho, está oscilando um O que pouquinho. é natural. Que é totalmente natural. Até eu conversando com a minha esposa hoje, ela falando assim, pô, tá cansado? Falei, cara, tô. Aí a gente vai vendo, né? O processo todo. Junho já, a gente começa a trabalhar dia 2, 3 de janeiro. Então é mais ou menos a época que dá Bate, aquela... né? Exatamente, bate, faz parte. E o time também é assim. Normal. Toda pré-temporada, a gente vem tentando fazer algumas coisas, algumas lesões também dificultaram bastante o processo todo. A gente conversando com o Rafa ali, a gente ficou 3 semanas treinando em 10 atletas só. 3 semanas, entendeu? Aí chegou a 4ª semana, aí tivemos que tirar o pé pra ninguém se machucar e tal. E aí o nível de treino foi lá pra baixo, enfim. São coisas normais que acontecem, tá tudo dentro do planejado. Tudo correr bem. Vamos ter agora a volta dos 3 já pra semana que vem, do Xuxa, do Evandro e do Éder, a gente já fica muito mais forte. E é isso, Drica, eu posso falar o quê? Que a gente, a partir de agora, começa as decisões, vamos dizer assim, né? Logo, logo a gente tem a Taça Brasil, a gente tá focado muito em se preparar para a Taça Brasil. É uma competição bem difícil, como você falou, tem os times, não só os times de liga, mas tem os times que não são de liga também, que são bem preparados Sim. também. Um lugar que a gente não conhece, Sorriso, um lugar que bem provavelmente vai estar muito quente, enfim. A gente está se preparando, mas eu tenho certeza que a gente, a partir de mais 15, 20 dias, a gente vai estar muito forte. Tudo está sendo feito para isso, para que a gente chegue na Taça Brasil no nível Uau. máximo, exatamente, Moendo. exatamente. Claro que a gente está aí, a gente precisa se recuperar a questões de pontuação na liga, a gente quer estar entre os primeiros ali, entre primeiro e segundo lugar, para conseguir mandar os jogos como foi ano passado, todos em casa, né, até a final. Isso é um objetivo nosso e a gente está correndo atrás, a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir, mas o trabalho está tendo todo feito em função da Taça Brasil para que a gente chegue muito forte na Taça Brasil.
constantemente, né? A gente vai produzindo, as coisas vão acontecendo melhor. Não posso falar muita coisa, mas tá para chegar aí algumas coisas boas pro clube. E nós vamos estar forte, cara. Vamos estar muito São forte. quantos atletas que você tá... 2 atletas vão chegar. É isso. Tá monitorando, tem mais ou não? Não. São esses 2 atletas, a princípio. Pra esse ano, esses 2 atletas. Exatamente. Até porque a janela logo fecha também, Exatamente, né? é isso aí. E o elenco também. Exato. Tá. Tivemos a saída do Gurgel e do Igor também, até em função de dar uma enxugada no plantel. Mas é isso, a gente vai ter um plantel forte e um time já com 6, 7 meses de trabalho, então o time vai estar muito mais forte. Beleza. É isso. É isso. Obrigado, Muito André. obrigada, pelo André. bate-papo. Passou rápido. Passa cara. rápido, né? Quando a gente vai exatamente. batendo papo, passa muito rápido. Muito Fica obrigada. fácil com vocês, né? Ah, Vocês já são... Isso que a gente nem falou mal de ninguém, porque quando fala mal, aí passa rápido. Aí vai embora. Mas ficou fácil. Deixaram muita vontade e foi legal. Muito Valeu. obrigada, André. Que isso, cara. Muito obrigada Obrigado a por você estar aqui e pela história que você construiu, Não. acho, pelo Jack. Acho que eu falo como... Posso falar por todo torcedor que, além de jogador, é incrível ter você no Jack por tanto tempo. E é muito bacana ver o amor que você tem por Joinville. Eu, como uma pessoa que não nasceu em Joinville também, mas que me também sinto joinvilense... Você nasceu onde? É. Você nasceu? Não, eu sou paranaense. Paraná. Ah, mas qual que é o problema? Não. Porque você fez tio, eu falei... Não, ué, porque eu me sinto joinvilense, assim como o André. Acho que é muito bacana ver esse amor que você tem pelo clube. A gente, na Central da Taça, naquela entrevista, a gente já falou, pô, é muito bacana ver como sim. o André fala Sim. com amor desse clube. E quando a gente trabalha com amor nesse clube, as coisas E andam. só pra somar isso que você tá falando, assim, o amor que eu sinto pelas pessoas do clube. Ah, Porque as pessoas importante. que comandam o clube são pessoas especiais. Incríveis. Demais. E muito do que eu falei também tem a ver com eles, né? Tudo que eu tive aqui, tudo, não só comigo, mas com a minha família também, principalmente com a minha família, eles nos abraçaram de uma forma e eles são muito especiais. Não preciso nem falar o nome, né? Mas A gente sabe, né? sabe quem que é, né? Então eles são muito especiais na nossa vida, na vida das minhas filhas, na minha vida, na vida da minha esposa. Então também eles são pessoas que nós vamos levar pro resto da vida. É isso. E o futsal agradece também a essas pessoas. Exatamente. É isso, então. Ah, André, tá bom. muito obrigada. Obrigado a vocês, André. tá, gente? Até a próxima. se Deus Até, quiser. gente. A gente volta. Agora a gente pode dizer que tá voltando com uma Posso periodicidade. falar assim até amanhã? Não, também não vamos exagerar. Valeu, gente. Tchau, tchau.